Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Gestão Cast comigo, Deise Dantas. Vocês me conhecem, sabem que eu sou gestora, que eu sou empreendedora, mentora, trabalho com vendas, com a parte de liderança. E eu já queria começar convidando vocês para se inscrever no canal, dar aquele like, indicar para o amigo, compartilhar. E vocês já sabem dos meus patrocinadores também, né? Então, já quero começar agradecendo a Sunshine Florida Drinks, a Inovanet e a Inalto Produções. Bem, vocês devem ter visto que hoje está tudo muito diferente aqui, né? Hoje o Gestão Cast, na verdade, virou um podcast para falar sobre o primeiro fórum de empreendedorismo feminino. Olha só, que orgulho que eu estou hoje. E por causa disso, agora eu vou falar dos meus patrocinadores. Fiz uma colinha aqui, porque graças a Deus vieram muitos patrocinadores. E aí eu queria agradecer a Maévia Shoes, que a Maévia está com a gente, a Rede Mulher de Valor, a CDL, a Fé Comércio, ao Sesc, a Isentacá, Magnífica, Simone Gosson, o CRC também, o Conselho de Contabilidade, está com a gente. Olha só que coisa massa. Fabi, dos Aromas. Quem já assistiu os outros episódios sabe que Fabi está sempre comigo. Kelly Goldeiro, que é quem me veste. Dila Ribeiro e a minha fotógrafa, que ela está ali nos bastidores, e o Dérica, filmando tudo. Depois vocês olham aí nos Instagrams da vida, certo? Então, assim, de cara, eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar fazendo um evento tão lindo como esse, com tanta gente competente. E olha aqui, as mulheres que estão ao meu lado. Tana Macedo, Samela Gomes e Dani Mafra. Elas são muito feras, fazem um trabalho brilhante aqui em Natal. E, assim, eu quero agradecer as três por terem, de prontidão, aceito o meu convite para ser palestrante nesse evento. É um evento realmente que traz uma responsabilidade muito grande para mim, mas é um evento bom, é um evento sonhado, idealizado, e eu estou, assim, muito realizada com tudo isso. E eu vou começar aperreando vocês três, né? Elas que já têm, inclusive, um podcast, né, que é o Conexão Criativa, e aí depois a gente vai saber delas como é que está sendo essa experiência, né? Elas estão sempre acostumadas a entrevistar as pessoas e tal, e hoje elas estão no banquinho das minhas convidadas. E eu queria começar com Samela, né? Samela aqui para mim, não é porque eu estou na frente dela não, viu, gente? Mas ela sabe que eu sempre admirei demais, assim como admiro também as meninas. Mas Samela, porque ela foi minha reitora. Minha também. Mas sua também, Dani? Então, é uma pessoa assim, que eu admirava ali no bastidor de aluno, eu via ela falando e tal, sempre admirei muito ela enquanto pessoa, enquanto profissional. É uma mãezona. E assim, Samela, eu queria que você contasse aí para a nossa audiência, como é que está sendo para você esse projeto de vocês que está sendo um sucesso, que é o Conexão Mulheres Criativas. Como é que começou essa conexão de vocês três? Sobre as suas imersões também. Gente, as imersões de Samela são um sucesso. Você não tem noção. Tem que me ensinar como é que faz essas imersões. Então, assim, Samela, é a sua vez de falar. Conte aí para a gente um pouquinho. Deise, eu queria já começar agradecendo por estar aqui e estar ao lado dessas duas mulheres. Então, assim, muito obrigada por ter me convidado junto com elas. É muito importante, eu acho, que estar nesses espaços, né? Primeiro, porque são espaços que falam com pessoas que querem vencer, que querem crescer, são espaços de inspiração. Independentemente de gênero, no seu podcast, né, para homens e mulheres, mas em especial para as mulheres, eu de fato tenho me dedicado a elas, né? Então, para mim é muito importante estar aqui nesse espaço. E com você, você é uma pessoa que eu admiro muito, muita garra, conheço você já de muito tempo, e durante todo esse tempo eu acompanhei essa sua batalha mesmo, por cada degrau, por cada patamar novo que você ocupa. E é muito bacana ver isso acontecendo ali, né? Assistir isso é muito bom, né? Nos reanima, nos reenergiza. Bom, primeiro, o Conexão Cast, o Conexão Mulheres Criativas, tudo que a gente tem feito, é uma história que começa comigo e com Tanda, né? Sim. A gente num jantar regado a um bom vinho. Que chique. E eu não conhecia Tanda, né? E Tanda não me conhecia. Então, a gente se encontrou ali naquele jantar. E foi um jantar mágico. Primeiro que era num lugar que eu também não conhecia, um lugar super diferente. Era meio, eu achei até meio místico. Estava vendo a hora de sair um duende ali, daquelas negócios ali. E a gente lá tomando aquele vinho e tal. E aí eu comecei a perceber, acho que ela também, mas eu comecei a perceber que, apesar de nós sermos de universos
aparentemente muito diferentes, mas a gente tinha muitas conexões. Sim. Né? Assim, nós somos psicólogas. Tanda fez administração antes da psicologia, eu fiz MBA em administração depois da psicologia, e tínhamos sonhos grandes, né? Não somente nossos individuais, mas também no sentido de compartilhar aquilo que a gente sabia, aquilo que a gente já tinha, de alguma forma, enfim, conhecido, né? Com outras pessoas. E foi aí que surgiu a ideia da gente fazer um projeto voltado para as mulheres, dentro da economia criativa, que era um universo que eu conhecia pouco, mas Tanda conhecia muito, e levando o lado mais hard mesmo da administração, que era o que eu podia contribuir, né, diante dos lugares que eu já estive e das coisas que eu já tinha feito. E aí começou, né? E começou a gente pensando inicialmente somente num grande evento que a gente podia fazer, e daqui a pouco a gente estava pensando em eventos mensais, e daqui a pouco Tanda chegou e falou assim, Samara, o que você acha da gente fazer um podcast? Eu falei assim, amei a ideia da gente fazer um podcast. E ali as coisas foram se construindo. E aí a gente chama Dani Mafra para ser a nossa convidada no podcast. E Dani lá, falando lindamente, brilhantemente, como sempre. Ela sabe que eu sou uma grande admiradora dela, a gente já trabalhou junto. Dani, maravilhosa. Eu vi também, assim como você, eu vi Dani crescendo, eu vou até usar uma palavra, mas assim, crescendo assustadoramente. De uma forma positiva ou assustador, mas assim, porque ela estava ali e, de repente, ela, né, aflorou e virou uma super referência, né? Então, a gente chama a Dani, Tanda já conhecia a Dani, eu já conhecia a Dani, mas a gente se reencantou, né? A gente, assim, lembrou o quanto ela era enorme, literalmente, mas enorme em todos os sentidos. E foi aí que a gente foi para um evento, ela estava lá palestrando, e aí Tanda chegou para mim e falou assim, Samela, Dani tem que estar com a gente no Conexão. Eu falei assim, eu super concordo. E como é que a gente faz? Eu digo, a gente convida. Vendo que dá. Não sei se ela vai aceitar. E aí foi quando o Dani se juntou a nós. E, assim, hoje eu sou muito feliz com esse projeto. Eu sou muito feliz de estar com elas duas. Eu sou muito feliz de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Acho que propósito tem a ver com isso, né? Propósito diz um pouco para o mundo, através do nosso fazer, quem somos nós. Isso. E eu acho que eu estou muito feliz de contar essa história de quem sou eu, através de tudo que a gente está fazendo juntas. E sobre as imersões, é isso. Acho que eu estou juntando tudo que eu aprendi durante esses anos todos e levando para as pessoas. As imersões, elas são bacanas porque eu acho que elas concentram ali num dia inteiro de aprendizado e a gente passa por várias coisas que são, para mim, pilares de quem quer ser líder, de quem quer fazer gestão, a partir de ferramentas, a partir de técnicas que eu demorei anos para entender, né, em grandes empresas, trabalhando com grandes empresas, em parceria com grandes empresas globais. E ali eu disse, poxa, eu acho que está na hora da gente juntar isso e levar para outras pessoas. E com isso fazer com que o mundo gire de uma forma melhor, mais produtiva, né? Com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de amor no coração e ganhando dinheiro, que é um negócio que todo mundo quer. Muito então, bem. Eu acho que é isso. Olha só, que história, né, gente? Eu fico muito orgulhosa de ouvir, porque as meninas, elas realmente fazem um trabalho fantástico lá no Conexão. Eu, inclusive, assisto, viu? Qualquer dia vocês me levem lá. É verdade, a convidada. Ainda. As meninas estão dando um show, assim, eu fico muito orgulhosa. Essa semana a gente estava conversando aqui no bastidor, eu estive no podcast também de Maévia lá, no Poderosa Cast. Maravilhosa. Então, a gente vê as mulheres fazendo esse trabalho com o podcast, com a questão das comunidades, dos eventos, e a mulher está o tempo todo se reinventando, né? Pensando em maneiras de estar movimentando, de estar fazendo acontecer. Isso é muito importante. E, por falar nisso, eu vou agora mexer com Tanda. Tanda está aqui do meu lado. Tanda, ela é essa potiguar que está nos dando esse orgulho todo, né? Ela tem um projeto chamado Roda Potiguar de Forró. E ela foi indicada ao Prêmio Multishow. Foi. Como é que foi? Conta aí pra gente. Conta aí o que é que você faz. Então, agora eu sou líder criativa. Né? Dani batizou a gente. Arrasou. Eu sou cantora, compositora, empreendedora cultural, psicóloga, mãe. E venho traçando essa jornada de fazer com que a arte esteja ligada ao empreendedorismo. Né? A gente tem muita dificuldade aqui em Natal em
em olhar a nossa arte como um negócio. Né? E foi muito importante esse encontro com as meninas, porque quando o Samela vem com toda essa bagagem, essa teoria, quando Dani vem falando sobre essa questão da responsabilidade social, dentro dos projetos culturais também, a gente precisa mudar o olhar para isso. Né? Então, eu sou artista desde os 6 anos de idade, mas só agora que eu me apropriei assim, desse título, porque parece... Alice Carvalho falou uma coisa muito interessante, que parece que o sistema que a gente vive é um sistema que faz com que a gente desista de ser artista. E quando a gente se propõe a continuar, né, a gente não pode ficar olhando só para a nossa arte. Né? Quando as coisas vêm dando certo para a gente precisa ser espelho na vida de outras pessoas. Então, eu penso muito assim, da economia criativa, em o que é que a gente pode fazer, e foi muito potente esse encontro com Samela, porque, e com Dani também, eu acho que todas 3 têm esse objetivo em comum de impactar mulheres, de fazer com que as mulheres cresçam, de pegar na mão e dizer assim, seu negócio pode ser melhor. Então, na arte não é diferente, né? Essa indicação ao Prêmio Multishow, eu acho que já é fruto de muita coisa que vem sendo construída, de parcerias, né? Essa foi uma parceria, inclusive, com Valdones, que gravamos essa canção esse ano, e as pessoas perguntam, você esperava que essa canção... Esperava, porque ela foi uma canção que, de cara, a gente sabia que ela ia chegar em algum lugar. E não sabíamos que seria o prêmio, né, Multishow, mas, assim, quando a gente ouviu, quando a gente pensou em gravar, a gente sabia que ela ia impactar as pessoas, porque é uma canção muito bonita, muito bem feita. E, enfim, essa coisa do prêmio, da roda de forró, né, que a gente vem contando a história do forró potiguar, é um trabalho coletivo, assim, por mais que eu esteja ali com um papel de destaque, né, como a cantora anfitriã, tem sempre outros convidados, a gente sempre deixa que o cantor mostre seu trabalho sozinho também, não só comigo. Tem uma série de pessoas, inclusive majoritariamente mulheres, nos bastidores trabalhando, na produção, na parte de cenografia, na parte de audiovisual. A gente tem sempre contratado mais mulheres, e na banda, né? Esse ano a gente conseguiu equilibrar, são 10 pessoas, são 5 mulheres e 5 homens. Para uma banda muito grande, é um diferencial, porque a gente tem mais homens fazendo música na cidade, fazendo produção, enfim. Então, é isso, esse trabalho, a gente pensou não só em dar destaque para os compositores, para o cancioneiro potiguar, mas contar a história do forró potiguar, onde começou, quem são os pioneiros, quem são as mulheres fazendo forró na cidade, né? Quem é nosso mestre? A gente fala de Elino Julião, mas a gente já conta a história dele também sob a perspectiva feminina, né? Enfim. E é um trabalho de websérie que a gente deixa registrado para quando as pessoas quiserem pesquisar sobre o forró potiguar, isso fique. Então, eu acho que é pensando assim no coletivo, em deixar um legado, em ser agente transformador em tudo que a gente faz. E esse é um dos preceitos também da economia criativa, né? De usar as novas tecnologias em nosso favor, de conseguir mais informação, de conseguir um dinamismo, de conseguir, como o Dani disse no podcast, né? Mudar o mundo, entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os dois. Então, esse olhar, esse encontro com as meninas, assim, me fez ver muita coisa diferente, assim, me fez ver os projetos como negócio. Então, é isso. O prêmio veio, assim, como uma coroação de um trabalho que vem sendo construído há muito tempo. Eu estou muito feliz. Foi um ano realmente muito desafiador, mas muito importante do ponto de vista da economia criativa, do ponto de vista da minha carreira, em como esse trabalho teve um alcance em outras pessoas. Acho que quando a gente pensa assim no coletivo, quando a gente pensa em também lançar luz sobre outras mulheres, sobre outras pessoas, as coisas dão certo. Não tem como dar errado, assim, nessa pegada. É isso, estou feliz demais, assim. Fui para o prêmio, chegou lá, não ganhei, né? Mas assim, na verdade eu ganhei porque ganhou o prêmio. Não ganhei o prêmio, mas só a indicação. Foi uma indicação inédita para o estado e foram só ganhos, assim. Eu fui para o prêmio. Eu nem sabia como funcionava um prêmio dessa grandeza, assim. Eu já concorri a outros prêmios, inclusive aos prêmios aqui na cidade, no estado, mas assim, um prêmio como esse é diferente, assim. A gente é tratado como artista, sabe? É uma coisa que o reconhecimento. Eu cheguei e eu tenho
me apropriado, assim, me sentido pertencente desse título de artista há muito pouco tempo, porque às vezes soa meio pretensioso, né, você dizer, eu sou artista, e as pessoas não entendem ainda muito bem. Então, eu passei por esse processo, assim, de me sentir artista, de fato, e esse prêmio também fez com que eu me sentisse mais artista, sabe? Para Assim, consolidar, né? consolidar esse processo aí de pertencimento. Ai, gente, que história linda. Eu fico assim orgulhosa, porque eu acho que vocês nem sabem disso, mas eu toquei violino na minha adolescência. Olha Toquei violino 3 anos. Nossa, E aí eu mais difícil. muito difícil violino. E eu até hoje sou apaixonada por violino e eu escutava muito isso, assim: "Ah, não vai ser música não, isso não tem futuro não, deixa isso para lá, não sei o quê, tem que arrumar uma profissão, isso é só um hobby". Então existia, e eu acho que hoje ainda existe muito isso, apesar que eu não estou mais no Muito. mercado de música, mas e eu tocava na orquestra. Então, eu ouvia muito isso na época que eu era adolescente, e até meus colegas de escola falavam, minha mãe falava, meu pai, o pessoal da igreja, ninguém apoiava, dizia, negócio de música, isso não tem futuro não. E a gente vê uma pessoa como Tanda sendo um exemplo, né, dizendo assim, poxa, quando a gente gosta de uma coisa, se a gente lutar, se a gente batalhar, a gente vai conseguir colher os frutos. E às vezes as pessoas veem você nessa posição de sucesso, pode pensar que foi uma coisa rápida, né, que foi fácil e tal, mas é todo um caminho de crescimento que a gente tem. É difícil, né? É muito difícil. Só esse parêntese sobre a arte, né, que é um universo que eu estava muito distante, mas eu estava nesse momento, né? Sim. Embora a minha vida inteira tenha sido imersa dentro da música. Mas quando Tanda me trouxe de volta para esse espaço, muitas coisas eu repensei, né? Por exemplo, meu ex-marido é músico, foi um músico super reconhecido num nicho, né? Porque era metal, era rock pesado, né? Metal. Mas ele era um super guitarrista. Ele é um super guitarrista e tal. Mas ele sofreu muito a vida inteira com essa história de que assim, você não pode. Ele era filho de médico, de um médico né, tradicional aqui, etc. Então, assim, o destino dele era ser um médico, era ser alguém, né? E no final das contas, ele é músico até hoje, ele vive da música até hoje. Embora também seja professor de inglês, mas ele vive da música até hoje. Mas um dia desse, conversando com ele, eu falei assim, mas você está feliz, né? Ele falou assim, eu estou no lugar que eu sempre quis estar. Né? Eu estou vivendo a vida que eu sempre quis viver. Eu não sou um grande executivo, eu não sou um grande isso e tal, mas eu não preciso disso. Eu preciso ser o que eu sou. Eu achei isso muito lindo. E eu acho que quando Tanda traz isso, esse universo de ser difícil, ver-se como artista, e de como o sistema está o tempo inteiro dizendo para você que ser artista não é ser alguém reconhecido, né? É muito, muito lindo quando você vê quando alguém desponta, consegue e se afirma nisso, né? Exatamente. Tem que Tanda. bater palma para Tanda. Sendo mulher, né, que é mais Nordestina. desafiador, nordestina. Fico pensando, imagine a mulher preta, LGBTQI a mais, as pessoas atípicas, assim. A gente já está num nicho desafiador, mas eu fico imaginando, e as oportunidades para todo mundo, né? É um sistema, mas as coisas vão mudar, espero. Vão Estão sim. mudando, Já estão em mudando, processo. né? Já estão mudando. Bem, agora eu vou escolher Dani Mafra para mexer com ela também, porque Dani é uma pessoa assim, não é porque eu também estou na frente dela, não. Mas hoje eu escolhi, né, assim, todo mundo que vem aqui para o Gestão Cast, eu fico muito orgulhosa pelas pessoas, pelas qualidades das entrevistas, pelas histórias. Aqui, Eduardo sabe que a gente já riu, já chorou, porque a gente vai se conectando com as pessoas e tal, com as vivências. E Dani é um exemplo para mim. E eu até recomendo a história de Dani, como eu tenho uma comunidade também, às vezes as meninas dizem, Deise, eu quero empreender, mas eu sou CLT, eu não tenho tempo, não sei o que eu não sei se isso vai dar certo, é só um sonho, é só um projeto. Aí eu digo, vai lá no Instagram de Dani Mafra, dá uma olhada no trabalho fantástico que ela faz, porque Dani, ela consegue conciliar muito bem as duas coisas. Eu acho, a gente tem que tirar o chapéu para uma mulher dessa, porque ela tem um cargo, né? Para quem não sabe, Dani, ela tem um cargo na prefeitura, um cargo estratégico, depois ela vai dizer um pouquinho como é. E ela também está empreendendo, ela faz palestras e faz mentorias e faz imersões e está sempre nos eventos grandes aqui da cidade. Então, é uma mulher que com certeza é a referência, tem muito conteúdo, a gente senta perto dela, sempre está aprendendo alguma coisa e é muito humilde. É aquela pessoa que você senta, chega perto dela e você se sente acolhida, né? Com ela tem essa coisa muito boa. Então, Dani, fala aí para a gente como é essa questão que você
vem se posicionando com a questão do ESG. Explica o que é essa sigla para o pessoal. Bacana, Deise. Obrigada pelo convite, especialmente de estar do lado das meninas, que eu fico aqui babando com elas toda a vida, né? Elas são sempre muito gentis comigo, porque elas são duas profissionais incríveis também, que eu tenho muito orgulho de conviver nesse dia a dia, né? E dizer assim, eu costumo falar que ser mulher, para mim, sempre foi um ponto positivo, mesmo passando por cargos sempre muito complexos, difíceis e buscando crescer, né? Porque manter o foco com leveza também, eu também sou mãe de 2 crianças, casada há 20 anos, então, assim, tudo isso requer um tempo de dedicação muito acima da média para nós mulheres, né? Então, viver a vida como atleta, e eu acredito muito como atleta que ainda sou, incentivo meus filhos a serem, que o esporte tem um peso importante na minha formação de caráter e de determinação. Tenho certeza que o esporte teve uma influência muito grande. E eu joguei um esporte que é muito, como é que eu posso dizer, muito intenso, ao mesmo tempo que ele é muito estratégico, né? Então, acho que quando eu penso assim, que eu fui atleta de basquete desse esporte, é como se fosse eu, né? Uhum. Eu sou muito intensa e muito estratégica, né? Então, é muito positivo ver isso dentro da minha carreira nos dias atuais. É claro que eu tenho a certeza e deixo muito claro que nunca foi fácil, não é fácil e nunca será mais fácil do que hoje, né? Então, é preciso muito equilíbrio. Eu acho que a palavra de leveza é uma coisa que sempre segue muito minha carreira. Assim, eu faço o que dá, da melhor forma que eu posso, enquanto eu não tenho melhores condições de fazer melhor ainda. Estar num cargo de gestão, por exemplo, especialmente hoje, esse podcast não vai ser transmitido hoje, mas nós passamos recentemente por um evento climático muito extremo aqui na cidade e lidar com cenários de completa miséria, né? Há cenários desafiadores de contratos milionários para um projeto de urbanização, de obras estruturantes para a cidade, discussões do plano diretor do Natal. Então, isso tem me feito realmente crescer muito, principalmente como pessoa, né? Eu acho que nem só profissionalmente, mas como pessoa, eu entendo que meu repertório deu uma alavancada imensa, né? Eu que venho de uma multiplicidade mesmo de experiências, fui atleta profissional, né? Joguei profissionalmente, recebi financeiramente por isso. Trabalhei na educação pública e privada, né? Atuei na gestão de uma universidade, de uma instituição internacional, né? A gente passou por uma transição de uma grande multinacional comprar a empresa e fazer transformações muito severas, e a gente está lá passando por isso, segurando a onda, né? Com a nobreza de ter Sâmara como reitora da instituição no período. E aí entrei na universidade, na Secretaria de Esporte e Lazer, entrei da Prefeitura, como na Secretaria de Esporte e Lazer, e vi realmente que eu estava ali para cumprir um pouco da minha missão do que eu escrevi no primeiro dia do professor. Eu até falo isso em uma das minhas palestras, que o professor Kleber Nobre pediu para a gente escrever nossa missão e nossa visão do futuro, né? E eu escrevi, guardei esse papelzinho, guardei no material meu. E quando eu fui nomeada secretária de Esporte e Lazer, eu mandei uma foto para ele, né? Que eu disse assim, minha missão era transformar Natal na cidade melhor para viver através do esporte. E eu falei isso no meu mestrado, né? E mandei para ele quando fui nomeada. Eu disse, agora eu vou colocar em prática, né? Minha missão. Mas eu vi ali que a gente não está no lugar certo na hora certa. A gente faz se estar no lugar certo na hora certa, com as competências certas para alcançar aquilo que você planejou, né? Eu não estava no lugar certo na hora certa. Eu tinha me preparado para aquele momento, né? Porque se eu não tivesse preparada, eu não tinha sido indicada. E se eu não fosse indicada, eu não poderia colocar em prática o meu propósito, minha missão. E aí, passado um bom desempenho da Secretaria de Esporte, o prefeito Álvaro determinou que eu pudesse agora atuar com parcerias estratégicas na prefeitura, né? E ter o maior prazer, assim, de trabalhar em pautas muito relevantes, muito duras, assim, difíceis, né? Meu marido, às vezes, me pega assim, faz dano. Eu até estou meio grogue aqui hoje, porque a gente passou por uma crise muito difícil na madrugada da chuva, fica todo mundo acordado, fica todo mundo no gabinete de crise, assim, vai para frente do computador, então vai para lá, no último evento climático grande que a gente teve. Eu lembro da gente sair de 2 horas da manhã, passando para montar abrigos, passando para pegar pessoas, levar para lá, arranjar um caminhão e comprar uma caneta ou um helicóptero no serviço público, é exatamente o mesmo processo, né? Então, é sempre muito difícil.
Mas aí eu percebi, durante a pandemia e durante esses eventos todos, que a minha carreira tinha muita relação com o meio ambiente, com a responsabilidade social e com a governança, né? E foi quando eu encontrei o conceito de ESG durante a pandemia ainda, investi numa certificação internacional para isso, né? E entendo que esse é um caminho sem volta. ESG pode ser uma sigla que desapareça nos próximos anos, com certeza, mas as empresas que não se conectarem com a responsabilidade social, com o ambiental, os profissionais que não se posicionarem com essas pautas, com certeza vão ter mais espaço nos próximos anos, porque não vai existir mundo, né, habitável se a gente não conseguir se comprometer com essas pautas. Né? Não é sobre o futuro melhor para a gente, é sobre a existência do futuro. Isso. Né? Então, eventos climáticos como aqueles de ontem, de antes de ontem, impactam severamente a economia, né, e os negócios diretamente. E eu tenho certeza que essa é uma pauta que eu defendo, e eu defendo muito o desenvolvimento de lideranças nesse conceito. Né? Eu entendo que a gente precisa cooptar mesmo líderes para impactar essa geração através desses conceitos. Muito bem. Olha só, gente, que aula, viu? E aqui vocês estão conhecendo um pouquinho da história delas três, porque elas vão estar no primeiro Fórum de Empreendedorismo Feminino. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês estão, qual a expectativa para o evento, como é que vocês receberam o convite e tal, o que é que vocês estão achando. De cara, eu quero dizer, gente, que eu estou muito orgulhosa mesmo. Até estava brincando com meu esposo. Tomara que nesse evento eu não consiga ficar o tempo todo leve e não chorar, porque de verdade é a realização de um sonho, né? A gente que vem, como a Samara está dizendo, a gente que vem de baixo, que está ali buscando nosso lugar ao sol, criando nossas oportunidades, tentando ser protagonista daquilo que a gente faz, que é muito difícil, né? Se sente realmente realizado quando a gente vê um evento como esse. Eu fiz um evento pequenininho, que foi o Café com Network, e aí o segundo, o pessoal já começou a pedir porque queria ir e não tinha vaga. E eu disse, não, eu vou fazer um feminino, então, porque as mulheres eram maioria e minha comunidade tem uma quantidade de homens, mas é menor. Aí eu disse, não, vou fazer um pouquinho maior, né? Só que aí Deus foi abençoando, o evento foi crescendo e agora já chega para 300 pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, também é aquela responsabilidade boa, né? Daquela coisa que a gente está fazendo para a gente, porque é o nosso nome, é o nosso trabalho, é o nosso contato, são os nossos sonhos que estão postos ali, o nosso trabalho e tal. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão achando aí da organização do evento, as expectativas e tal. As palestras também, né, que vocês vão dar. Eu especialmente, vou começar falando, né? Comece, Dani. Eu especialmente venho muito para falar sobre essa questão de empreender com responsabilidade, né? Com compromisso, com propósito. Eu preparei um material muito bacana, porque eu vejo que as mulheres elas empreendem por duas razões principais. Né? Elas empreendem ou para sobreviver ou para realizar um sonho. Né? E que, já que somos maioria empreendedoras no Brasil, especialmente, né? E somos muitas, né? Que a gente possa começar empreendendo com foco no outro, né? Com foco no meio ambiente. Então, se a gente está pensando em abrir um negócio, ter sempre em mente essa perspectiva de abrir com esse olhar. Né? Se eu desempenho hoje um negócio, porque isso tem a ver com reputação, né? Tem a ver com continuidade, tem a ver com legado. E eu acredito muito que esses valores da economia feminina, da liderança feminina, do empreendedorismo feminino, precisam estar enraizados nisso. Né? Eu acho que são as mulheres, de forma colaborativa, como que a gente está vendo aqui hoje, né? De forma colaborativa, coletiva, né? Que vão impactar, fazer um grande processo de acupuntura, né? Na nossa cidade e no planeta mesmo. Isso, muito bem. Muito bom. Bom, a minha expectativa é a melhor possível, Deise. Eu sou muito fã de todas essas iniciativas voltadas, agora particularmente para as mulheres, que é um universo que eu tenho me dedicado mais. Tenho estudado muito, né, tudo que diz respeito às mulheres e seus caminhos, seja no mundo do trabalho, no ambiente corporativo, seja no empreendedorismo, como é que as mulheres têm se sobressaído, como é que elas têm enfrentado esses desafios, enfim. Então, esses são temas que hoje ocupam bastante do meu tempo, né? E a minha palestra vai ser sobre liderança, de fato. Porque uma das coisas que eu vi, né, eu até falava sobre isso, acho que essa semana, em um podcast, alguma coisa assim. Não, foi numa live. Eu passei 13 anos numa multinacional, né, entre reitoria e presidência aqui na região Nordeste.
e fiz um MBA na maior escola de negócios da América Latina, nona do mundo, que é a Fundação Dom Cabral. E passei por vários cursos e várias iniciativas de desenvolvimento dentro da empresa que a gente trabalhava, né? Que era uma empresa americana e que tinha softwares, cursos, uma série de coisas que a gente se desenvolvia, além de um modelo específico de gestão, com ferramentas e com toda uma lógica de se fazer gestão. E de fazer gestão tendo indicadores que não eram só o indicador financeiro, o operacional, o DRH, mas assim, que a gente tinha que ver saúde organizacional, que a gente tinha que ver a satisfação, né, essa ideia nova da clientividade, né, que é trazida, inclusive, pelo meu amigo César Souza, escritor, mas, enfim, de ter essa questão do legado social, do humano, né, muito... Naquela época nem se falava em ESG, acho que essa sigla é bem mais recente, né? Mas, assim, de ser uma empresa certificada como uma B Corp, então, tudo isso envolvia a forma de pensar a gestão. E quando a empresa foi vendida, né, nós vendemos todos os ativos e eu saí, e eu vim para o mundo, sair da bolha, eu me deparei com pessoas que faziam gestão, mas que tinham pouco acesso a tudo isso que eu já tinha visto. Sim. Que ainda estavam ali fazendo uma SWOT e uma, sabe, sem desmerecer a SWOT pode ser poderosíssima, mas ela não é suficiente, né? Então, existem hoje muitas outras formas de você pensar como é que você detecta um problema, como é que você vê essa questão sistemicamente e como é que você traça estratégias para chegar a resultados. E tudo isso dentro de uma perspectiva de resiliência, porque não é fácil passar por determinadas coisas, dentro de uma liderança que é uma liderança solidária, né? Aquela história de você estar ao lado e não acima, mas olhando à frente. Então, todas essas coisas, eu percebi quando eu vim para o mundo real, seja como empreendedora, mas também como executiva, porque eu fui para o sistema comércio, fui ser diretora regional e tudo mais, eu vi a carência, de fato, né, do que eu achava que era muito comum. Né? Quando a gente trabalhou com a McKinsey, por exemplo, que é a maior empresa de consultoria do mundo, para mim a maior mesmo, e uma das melhores, a McKinsey trouxe uma série de coisas que a gente já usava na Laureate na época. Né? Então, era muito comum para a gente, era muito óbvio. E quando você chega para o mundo real, não é tão óbvio, as pessoas não têm acesso a isso, enfim. Então, a minha palestra eu vou trazer um pouco disso, né? Do que se discute hoje no mundo em termos de liderança e gestão, a partir de que perspectivas, de que ferramentas, de que olhar é esse quando a gente fala sobre foco no resultado e que resultado é esse, que não é só o resultado financeiro, né? Então, é sobre isso que eu vou falar e muito feliz de estar junto de vocês todos, né? Fazendo um evento para esse público. Dani falou sobre a grande maioria das mulheres, o estudo agora da Rede Mulher Empreendedora saiu sobre o Sudeste, que não difere do Brasil, mas o Sudeste é o coração econômico desse país, falando sobre a grande maioria das mulheres empreendendo por pura necessidade. Então, quando você tem esse cenário, você tem duas perspectivas. Ou você abre outros caminhos para que as mulheres possam fazer escolhas, se elas não quiserem necessariamente empreender, mas terem a possibilidade de ter um lugar ao sol no mercado de trabalho, que esse demora um pouco mais, mas se é um caminho em que elas já estão, então capacitar essas mulheres, cuidar dessas mulheres para que elas possam fazer isso, de fato, tendo um retorno. E só para fechar minha fala, para dizer assim, o seguinte, o pessoal fala assim, 40% dos negócios hoje no Brasil são liderados por mulheres. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, um pouco mais de 35% são de mulheres. As mulheres têm crescido proporcionalmente muito mais do que os homens. Isso não diz nada sobre os negócios femininos. É verdade. Porque isso não diz, por exemplo, que os negócios femininos são os que mais fecham em relação aos negócios liderados por homens. Os negócios femininos, eles têm uma dedicação menor. As mulheres dedicam menos tempo do que os homens aos seus negócios. Isso cria um fator de risco maior. Quando você vai para os bancos para falar sobre acesso ao crédito, o seu juro é maior por você ser mulher e estar se dedicando menos, porque você tem que cuidar dos filhos da casa do avô, da avó, do pai, da mãe. Então, esse universo precisa ser melhor estudado.
Qual é o retorno dessas empresas lideradas por mulheres? O que de receita a gente está gerando? Quais são as oportunidades, de fato, que a gente está criando para essas mulheres? Isso vai dizer mais sobre os negócios femininos. Porque uma última... Tem um instituto nos Estados Unidos que é semelhante ao IBGC aqui no Brasil, né, de governança corporativa, e fez um estudo agora recentemente, e vários estudos apontam que mulheres como presidentes de empresa, mulheres que são presididas por empresa, ou que têm mais do que 30% de mulheres no corpo diretivo, essas empresas têm 20% mais chances de serem melhor financeiramente do que outras em que não há essa mesma condição de diversidade. Um estudo aqui de um grupo da USP que mostrou comparativamente o resultado financeiro de empresas lideradas por homens e lideradas por mulheres. Nos primeiros 5 anos, elas são mais ou menos iguais, mas depois elas crescem, as lideradas por mulheres crescem exponencialmente em relação a outras empresas. Então, isso diz que esse lugar também pode ser nosso, que nós sabemos fazer gestão de empresa, que nós temos habilidade para isso. Mas no universo de um Brasil, com todas essas distorções, com toda essa questão de preconceito de gênero, a gente ainda não está ganhando esse jogo. E a gente precisa acelerar essa curva de conhecimento, com práticas, com novas práticas de liderança, com conhecimento sobre ferramentas, para que a gente consiga fazer com que a mudança desse cenário se dê, que ela vai se dar, mas que se dê mais rapidamente, porque a gente precisa acelerar esse negócio. Perfeito. Eu tenho até falado sobre isso, Samara, porque na minha última palestra no teatro, eu falei muito sobre esse movimento feminino, de liderança feminina que está acontecendo, mas que, infelizmente, a gente não está preparada ainda para abraçá-lo com velocidade, com força, né, com potência. Né? É preciso mesmo se dar as mãos e estar preparada para ele. Não adianta a gente se apoderar, né, se apropriar, desse movimento feminino, né, e achar que eu quero. Né? Que a cota basta. Isso, que a cota basta. Né? Então, eu quero se estiver preparada para isso. Exatamente. Né? Exatamente. Não, vendo aqui, você está vendo, né? A aula que é todo conexão. Eu acho que é isso, é estar junto, sabe? Essas iniciativas femininas estão sempre nos mostrando que a gente precisa estar junto, precisa lançar olhar para outros trabalhos, para outras mulheres, estudar muito, saber, né, do que a gente está fazendo. É transformador, assim, estar com as meninas, entender que a minha arte é um negócio, sabe? Entender que eu quero impactar, mas eu também quero ganhar dinheiro. Tudo isso, nesse processo do Conexão que a gente vem construindo, e junto desses grandes eventos, né, desses fóruns, os eventos e as redes de mulheres que estão transformando o mundo, eu fico vendo que a gente tem que estar sempre junto, que a gente tem que... E uma coisa que é interessante, que, inclusive, que eu comecei a ver a partir do olhar das meninas também, essa coisa do propósito, né? Que, como Samela disse, muitas mulheres querem empreender para ganhar dinheiro, mas quando a gente vai investigar, tem um componente ali da nossa história, por algum motivo a gente vai despertar o olhar para esses negócios. Tudo isso eu comecei a ver depois desse movimento, sabe, do Conexão. Então, eu comecei a entender que outras mulheres também precisam disso, que ser mulher é desafiador, independente da área, seja na área de Dani, né, na secretaria, seja o negócio dela, que ela disse que é diferente, né, que é um negócio diferente mesmo. E ser mulher é desafiador, porque a gente está sempre, parece que buscando, a gente precisa sempre fazer muito bem feito, a gente precisa ter muito capricho, porque é um legado que a gente quer deixar de mulheres, de outras mulheres, das outras gerações que vão... que a gente também está abrindo caminhos, né? Então, eventos como esses, projetos como esse, fazem com que a gente deixe esse legado, dê continuidade nessa história de mulheres empoderadas, de mulheres querendo fazer negócios, querendo ganhar dinheiro, estando junto com outras mulheres, porque é outro cenário, né? Antigamente a gente já fazia o negócio da gente, querendo lucrar sozinho, hoje a gente quer fazer tudo junto. Eu estou aqui, mas eu já estou vestindo a roupa da colega aqui, né? Então, isso é muito bonito, esse movimento todo. E a gente só pode pensar num movimento desse que impacta na economia de um jeito absurdo
quando a gente está junto, quando a gente conhece também o negócio do outro, quando a gente pode ajudar um negócio do outro, quando a gente pode, né, as imersões, as palestras, então tudo isso, e no Fórum de Empreendedorismo Feminino, tenho certeza que a gente vai ter, né, momentos como esses, e de poder mostrar o nosso propósito. A expectativa minha, e tenho certeza que das meninas, como já falaram, é muito grande. Assim, sempre quando a gente tem mulheres reunidas em nome dos negócios, da criatividade, né, é muito bonito ver. E a gente está, assim, muito... Eu estou muito feliz, muito honrada em estar... Dani estava falando assim, só para fechar, Dani estava falando, e eu vejo muito nela, assim, parece aquelas bailarinas que estão, assim, com muita coisa se equilibrando lá na pontinha, mas está sempre muito elegante, muito leve, né, como ela fala, e eu tenho tentado me inspirar também um pouco nisso, né? Samela, a mulher do negócio, assim, um trator. Samela é. E Dani, essa coisa, assim, ela tá, assim, uma bailarina, que o dedo pode até estar doendo, não sei. Mas, ela assim, Lady, né, Dani? Ela tá ali, mas ela tá na ponta da sapatilha, muito tranquila, centrada. Ela Então, está fazendo o que tem que fazer com leveza. Né? Eu fico, com leveza e elegância. Parece a Marisa Monte também, que parece que não faz esforço para cantar e jogar nota certinha, mas assim, a gente não sabe quantos mecanismos tem ali dentro funcionando para que ela dê a nota naquele lugar, e quanto de treinamento uma bailarina chegou para estar em pé, né? Eu vejo muito isso, assim, e equilibrar tudo isso. Só a gente mesmo que consegue. Só a mulher que consegue. Eu queria falar duas coisas em cima, inclusive, disso que Tanda falou. Eu tenho aprendido muito com elas duas. Porque eu tenho visto como esse movimento de nós três termos nos unido, não tenho dúvida que o que acontece comigo também acontece com elas, que é assim, da gente conseguir melhorar mesmo o que a gente faz, né? E a forma como a gente faz. Inicialmente com Tanda me trouxe muito essa coisa do timing, porque o meu timing é de trator, né? Então, é assim, não, que a gente não sei o que e tal, aquela coisa. E o quanto ela trouxe essa coisa do timing correto, né? E quando eu digo timing correto, não é nem que assim, o meu seja mais correto que o dela mais correto que o meu. O timing correto é aquele em que a gente respeita a ordem desse tempo, né? Então, eu acho que Tanda me trouxe muito isso. E quando Dani veio, ela veio com exatamente com isso, né? Que assim, essa questão de que assim, tem o timing, que é legal, e tem a maneira como você consegue também fazer com que as coisas sejam mais leves, né? Você pode, no timing correto, mas também com a leveza necessária para aquilo não doer tanto, porque já dói. Né? Eu acho que essa lógica, essa imagem da bailarina foi perfeita. Também porque dói aquele dedo. Eu já dancei balé e eu sei disso. Aquele dedo naquela sapatilha, para estar ali naquela sapatilha de ponta, mesmo quando a gente passa para a sapatilha de ponta, é um horror. De quanto dói, né, o pé ali, para a gente manter ali. Mas você tem que fazer aquilo com elegância. Então, você tem que fazer aquilo com elegância, com leveza, porque quem assiste, quem está ali, o outro que você está se doando, o que você está fazendo... Está sendo observado. Ele tem que ser feito com menos dor. Cena, né? Exato, espera aquela cena. E aquilo tem que ser feito com menos dor. Você não pode estar ali e dizer, nossa, como isso aqui está doendo, entendeu? Então, acho que Dani trouxe muito isso. E eu tenho aí, para finalizar, eu tenho essa coisa não romântica. Né? Eu não romantizo nada. O meu romantismo é um romantismo muito real. Eu sou capricorniana. Isso já diz muito, né? Então, assim, eu tenho... claro, todos nós temos as nossas ilusões, mas a minha dose de ilusão, eu passei muito rápido na fila, então peguei uma dose muito pequena, né? E não estou dizendo que isso é bom ou ruim, não. Estou dizendo que, assim, É o seu. Isso é muito meu. Então, eu nunca vou fazer uma palestra dizendo, gente, olha, as mulheres estão conseguindo, estão fazendo. Não, elas têm dado para mostrar isso, mas como está fazendo, como precisa acelerar, isso eu vou estar sempre trazendo. Às vezes eu sei que algumas pessoas dizem assim, nossa, mas você às vezes traz coisas muito duras. Eu digo, mas a gente tem que enfrentar a realidade, a dureza da realidade, para a gente entender como é que a gente subverte essa ordem dura. Como é que a gente traz mais leveza? Como é que a gente traz o timing correto? Como é que a gente faz isso
Mas para isso a gente precisa entender como é que a realidade é. Se eu botar um monte de purpurina em cima da realidade, eu não vou trazer uma solução, porque eu vou estar trabalhando em cima de um cenário irreal. Então, o mundo, a tendência, não existe jeito. A tendência é que as mulheres cresçam mais do que os homens, a tendência é que as mulheres ocupem mais lugares do que os homens, a tendência é que as mulheres empreendam, cresçam no empreendedorismo mais do que os homens. Essa tendência é inegável. Agora, o como, a gente pode fazer um como diferente. E pode acelerar esse como melhor, né? E eu acho que é por isso que a gente está junto, a gente está nesse projeto, a gente está nesse processo. Não é para botar purpurina, não é para ficar, né, trazendo coisas da vitimização ou disso ou daquilo, mas é simplesmente construir um futuro melhor e com o time correto. Mostrando que é possível, né? Exato. É isso exato. aí. Não, e quando eu conversei com Samara, a gente ficou muito alinhada, né? Que eu disse assim, Samara, esse evento eu queria que fosse um evento diferente, porque vai ser um dos últimos eventos do ano, eu acho, em termos femininos. E a gente queria realmente trazer essa reflexão para a mulher, que a mulher que estivesse no evento, ela fosse se ligando às falas, à ideia de superação, mais a ideia de dificuldade. Houvesse esse debate muito bom, né? Que a gente realmente tivesse um ambiente ali que a gente se sentisse à vontade, como ela está dizendo, falando de assuntos difíceis com leveza, que é um desafio, né? Porque não adianta a gente pensar que é tudo cor-de-rosa, que é tudo muito fácil, que é tudo muito lindo, que é todo mundo muito feliz, porque não remete à realidade que a gente, mulher, enfrenta, né? Da nossa própria cobrança com os filhos, com o trabalho, com os nossos direitos, como Samara colocou aqui nas falas, de algumas portas que se abrem, mas também de algumas que se fecham, das próprias comunidades, da questão da liderança. E o evento está muito rico justamente porque ele traz essa diversidade de conteúdos. Aqui do meu lado tem um artista, aqui uma brilhante que fala sobre essa questão ambiental. Samara, com essa experiência toda dela, essa bagagem, essa coisa assim, mulher executiva, né? Que ela transcende, isso é muito forte nela. Então, eu fico realmente muito feliz e eu tenho certeza que a expectativa do evento são as melhores, que as mulheres elas vão estar, porque não adianta a gente falar também de causa feminina se a gente não apoia o evento da outra, se a gente não colabora, se chama para uma palestra, não vou chamar podcast, não posso, não sei o quê. Então, isso seria uma hipocrisia, né? Não seria abraçar a causa feminina. Quantas vezes eu fui para evento de outras redes, de outras mulheres, e ia com todo gosto, com todo carinho, com todo respeito, porque isso faz parte, a gente realmente tem que colaborar, tem que estar junta, tem que comprar a ideia realmente do outro, porque o que o outro faz também é importante, né? Então, gente, se eu pudesse, eu passava a tarde toda com vocês. Elas são maravilhosas, mas, infelizmente, o nosso Gestão Cast, que hoje está como Fórum de Empreendedorismo, está chegando ao final. Para você que está nos assistindo, não esqueça de dar o seu like, curtir, comentar, se inscrever, tá? E, acima de tudo, ir para o evento, né, meninas? Porque a gente vai estar lá palestrando, mas aí a gente vai ter um momento também de network e vocês vão aproveitar para conhecer essas três maravilhosas que estão aqui e as outras mulheres que vão estar lá também. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Deise. Obrigada. Eduardo, você parou aí, Eduardo? Você parou, Eduardo? Porque você sempre diz que o podcast parou e depois você deixa rodando, né? Me trollando.